engraçado é que hoje, Thalita, a gente inverteu tudo. Bota-se tudo de cabeça para baixo. Hoje a gente está entrevistando quem entrevista, Thalita. Nem eu acredito nisso. Nem eu. Que loucura, né? Que loucura! Eu tenho um amigo que diz o seguinte quando começa os podcasts dele. Eu vou te fazer 3 perguntas que você não pode errar. Uau! Uau! Qual o seu nome? Maravilhosa. A sua idade? E o que você anda fazendo por aí? Menina, tá fácil as 2 primeiras. A terceira tá meio puxada. Mas vamos lá. Eu sou a Camila Bezerra, 40 anos, 20 deles dedicados a esse setor automotivo. E que eu ando fazendo muita coisa. Tenho oficina, sou apresentadora do Autosport, sou mãe. Não, você não pode falar assim, eu sou apresentadora do Auto Esporte. Tipo, Vou ajeitar. tranquilamente. Então vai, Vou ajeitar. Tá. Corta, hein, gente? Vamos fazer de novo. 3, 2, 1. Tenho oficina há 20 anos, sou apresentadora do Auto Esporte, né? O maior programa do nosso setor aí de visibilidade. Que vou até dar mais uma informação: 51% do nosso público é feminino, de 10 milhões de pessoas ali aos domingos pela manhã. E várias outras funções que a gente tem, né? A gente é mãe, é filha, é amiga, é tanta coisa, né? É uma mistura maluca de... Eu brinco que tem uma frase que eu ouvi que é assim: qual é a batalha que você quer vencer hoje, né? O que depende mais de você hoje? E aí você fazendo as suas escolhas diárias, semanais, mensais. É por dia. Pra equilibrar esse tempo. E tem conseguir... dia que é por hora. E tem dia que é Tem por dia que hora. você fala, ai, meu Eu sempre falo assim, a gente escolhe qual pratinho a gente vai deixar cair. Porque um vai cair. Não, Então aí naquele tudo dia você bem. fala, poxa, hoje esse aqui... E é muito legal ouvir isso, assim, de uma forma tão aberta. E hoje você ouvir muito disso, porque a gente vem de uma cultura que, assim, a mulher tem que ser multifunções, a mulher tem que ser a Mulher Maravilha, a mulher tem que dar conta disso. Não. Não, e tá tudo bem. É. A Ingrid, Por a Ingrid favor, Guimarães não, deu errado né? esse negócio de Mulher Maravilha. Deu errado, não é nada disso, esquece, né? A gente erra. E tudo bem a gente errar, né? A Ô, Camila, partir do momento que você tem a consciência... Olha a voz da consciência. Ela tem até o jeito da voz da consciência, não tem? Aí é mais difícil. É você se policiar para não errar. Depois que você tem a consciência disso. Mas a gente vive anos e muitos achando que tem que dar conta de tudo. E não dá. Não é possível, né? Alguma coisa escapa. Alguma coisa Sempre escapa. A gente comete os deslizes, né? A gente só tem que tomar cuidado, né? Tipo, não tem problema errar, né? Vai lá, de novo, né? Vou lembrar do Luciano Pires, ele sempre falava isso. Errou? Vai lá e conserta. Simples assim, né? Vai lá e conserta. E tá tudo Camila, onde é que tudo começou? Uau! Nossa. Vai lá atrás, pode ir, não tem problema. E é muito louco, porque a cabeça faz assim, né? Sim, Direto do túnel do tempo. Eu começo, né, essa minha trajetória profissional há 20 anos atrás. E é muito engraçado, porque aos 20 anos de idade, eu não sabia diferenciar um Gol de um Palio, de um Fusca. Enfim, pra mim tinha um motor e 4 rodas. Tinha gasolina? Nossa, fantástico. Vou andar. Eu usar, tá tudo Nem certo. precisava trocar o óleo, Jamais, você sabia, né? jamais. Nessa vida não tinha essa preocupação na minha vida, né? E eu conheço o meu marido, me apaixonei. Eu venho do mundo do turismo, eu trabalhava em aeroporto, eu fazia outras coisas da minha vida, me formei em turismo e conheço meu marido. Com 6 meses que a gente estava namorando, é isso mesmo, 6 meses, a gente casa. Ai, que legal. E a gente começa a nossa vida 2. E aí ele tá começando um negócio de alinhamento de chassi. Aí vocês começaram a brigar. Não, porque eu defendo Casaram e muito começaram a isso. brigar. E aí eu tirei férias, fui por baixo da valeta, fui entender como as coisas funcionavam, me apaixonei por aquilo, voltei, pedi as contas e fui trabalhar, e fui começar a oficina, fui começar o nosso negócio, né? E aí, quando você fala de brigar e tal, isso é muito importante, foi muito difícil durante muitos anos. E eu não faço cena, quem me conhece sabe, eu sou muito vida real, a vida como ela é, não tem problema nenhum. Então, assim, eu era muito jovem, né? Ninguém me ensinou a ser empresária. Ninguém me ensinou a ser dona de oficina. Você estava com quantos anos nessa 20 época? anos de idade. Com 20 foi quando tudo começou. Com 20 foi então, quando tudo começou. Você saiu do turismo e foi... E foi para Claro, esse porque mundo foram de 6 oficina. meses, né? Ela falou 6. Porque a gente é rápida, amiga. A gente tá ali.
E aí eu começo essa trajetória profissional, né, de muito aprendizado, porque eu fui estudar, eu fui entender como as coisas funcionavam, eu fui aprender a soldar, eu fui aprender a conhecer peça. Eu falo que eu sempre brinco, né? Eu tenho 20 anos de casado com meu marido e 19 com meu chefe de oficina, que é o Celso, que é de uma das oficinas. Adoro. Porque eu ficava no cangote do Celso aqui, então eu parecia uma pentelha ali, né? E eu ali cheirando o cangote dele e tal, pra entender como as coisas funcionavam. E tem uma história que eu gosto sempre de contar, que assim, eu fui comprar uma peça, e quando eu fui retirar essa peça, entendendo como era uma manga de eixo. Hoje, pra galera que sabe o que é manga de eixo, ali na suspensão, tudo ok. Eu não sabia. E eu cheguei lá, Uma manga de eixo. tudo como eu sempre fui, né? Tudo bem, eu vim buscar a manga de eixo da Ranger e tal, nananana. Não, tá aqui. E na minha cabeça eu falei, cara, se ele me der uma roda e disser que essa roda é uma roda manga de eixo, eu vou fazer... Claro, Tudo pode bem. pôr no carro, eu vou levar, porque eu não sabia. E aí, essa necessidade de aprender, de conseguir me identificar com tudo isso, conseguir o meu espaço, porque foi uma outra... Além de ter escolhido algo muito masculino, eu escolhi um setor muito específico, que era a parte estrutural, alinhamento de chassis na oficina. E eu era muito jovem, e eu era mulher. E isso, pra galera, era algo, assim, muito surreal, né? 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Então, assim, foi um aprendizado muito maluco de conseguir equilibrar o prato com meu marido, que não foi fácil. E foram anos de guerra fria e de guerra declarada, porque isso acontece, né? Você tá de saco cheio, você briga, você fala, você... Não quero mais isso. Tudo, não mistura. Chega uma hora que você mistura tudo. Eu tenho uns amigos de oficina que eles falam assim, não, Cami, eu não tô muito legal, a gente tá meio brigados por umas coisas de oficina, mas em casa tá tudo bem. Aí eu olho e falo assim, ô, bicho falso. Ah, impossível, Conta né? outra. Pra amiga. Tá. Conta pra outra pessoa, porque pra mim, a vida como ela é, que vivia aqui, ó. É. Ó, as costinhas largas. Falei, não, negativo. E é uma coisa que eu falo muito, né? É um aprendizado. Eu falo que tá muito ligado à comunicação, a aprender a se comunicar. Porque o óbvio precisa ser dito, as coisas precisam ser claras. E aprender o teu limite, o limite do outro, o que os dois querem, aparar essas arestas e seguir junto... cara, eu falo que é quase uma reunião de equipe, assim. Você tá sempre ali verdade. fazendo e ajustando, né? O que acontecia quando estavam trocando fogos? Cara, era mais ou menos uma coisa assim, sem delongas e sem maquiar nada, né? Essa oficina é minha, Entendi. né? Eu comecei isso aqui. Você não sabia nem o que era nada. Você nem sabia o que era uma manga. Eu trabalho muito mais que você, né? A minha demanda é muito maior e eu ficava pensando... Pode falar palavrão? Não pode falar palavrão? Ah, não pode, pode, né? mas Politicamente você pode- correto? tá, Só aqui saber. eu digo, é. Eu vou fazer só um, tá, gente? Puta que pariu! E aí eu falava, cara, eu tô trabalhando tanto, me desdobrando em 1000. E aí vem aquela carga de comparação, né? E eu entrei numa vibe muito maluca de competição com o meu marido. É uma coisa ridícula. E eu vejo as pessoas fazendo isso muitas vezes hoje, e isso me dói na alma, porque eu falo, gente, alguém precisa falar que tá errado. Eu competia faturamento, eu competia ordem de serviço mais alta. Olha que coisa maluca. A gente competia em várias coisas dentro E do ele nosso entrava negócio. na vibe junto com você. Competir junto. Competia junto, assim. Eu sou uma pessoa muito competitiva. Então, eu Eu tenho que entrei. perguntar. Qual o seu signo? Eu sou Sagitário. Ah, tá. Mas Sagitário é good vibes. Sagitários me defendam. Ah, aí. não, tem um negócio. Manda uns de corações. Sagitário, tem uma seta apontada assim pro. É só pra gente ter a rota. tá tudo entendeu? bem. No Good Vibes, coisa nenhuma. Quando a gente quer um negócio, é tiro, porrada e bomba, né? Mais ou menos Exatamente. isso. Predestinada. É, determinada, assim, foco. E agora eu vou e vamos embora, né? Então, eu tive muitos desgastes com ele nesse sentido, né? De quem manda aqui, né? Então, assim, quem manda mais, né? Eu até comecei a gravar uns vídeos trazendo esse conteúdo de casal. É muito engraçado, porque todas as falas que estão ali eram falas que eu ouvia. E que isso magoou muito, cara. E me fala uma coisa. A oficina era dele, você era sócia? Como é que era a relação de empresa? Inicial. Inicial. Você vai morrer Além de de rir. esposa. Você vai morrer de rir, porque a oficina, eu já era sócia no papel, então a gente começou a oficina já sócia no papel, mas eu não me via nesse lugar. Mas isso acontece? Você se via Muito! dona. Eu não, eu não me via Não se dona. via. O que você se via? Sei lá, porque eu não sei o que eu era. Começo da oficina, nós tínhamos 2 funcionários e eu era a telefonista, eu era tá. a menina do financeiro, Você era mulher. eu era a que fazia o orçamento, eu fazia Comprava tantas peça. coisas. Ela era mulher lá, né? Eu era mulher, entendeu? Então eu não me via naquele lugar, eu não tinha esse merecimento, eu não tinha este é o meu lugar, aqui eu vou tocar assim, eu vou tocar daquela forma. Então a gente teve
muitos desgastes, assim, foram anos de desgaste mesmo. Eu falo que a gente tá casado porque a gente é resiliente, viu? Né? Meu amor, que eu amo, mas eu brigo, viu? Qualquer coisa tem DR hoje, tem nada não. Que eu sou dessas. Mas eu não deixo as coisas passarem mais, né? A maturidade traz muito isso pra gente. Então, acontecia alguma coisa que me incomodava, eu dava uma segurada. Ou às vezes eu já, não é assim, você tá errado. Depende do dia, né? E eu ia no grito, sabe? Né? Esse jeito de falar com as mãos e gritar, era a forma que eu fazia. Até que eu fui entendendo que isso só me fazia mal. Calma. Tá, Tô calma. entendendo como. Vou chegar lá. O que aconteceu? Porque não... Tipo, agora eu Não tô é um entendendo. gatilho. Não é. Gente, ó, eu vou Agora fazer. eu tô entendendo, Eu não vou fazer existe. uma ordem cronológica pra vocês terem uma ideia de tempo. Então, imagina que eu tenho 20 anos, né? Com meu marido, 19 deles de oficina. 19 a gente, né, com oficina ali, porque foi muito rápido, então tem um gap muito curto. Mas desses 19 anos de oficina, você pode entender que eu tive essa mudança nos últimos 8 anos. Então, nós estamos falando de 11 anos de sofrimento, é isso? 11 Mas anos? é aí, É. o que mudou em você? Calma, como chama? Isso. Nessa luta aí de brigar, de bater, né? E de gesticular, e quem manda mais. E eu era sócia, eu tinha o poder de assinatura de algumas coisas. Então, assim, era a nossa guerra fria, a nossa guerra declarada, né? Eu me vi numa situação que foi o seguinte: eu estava discutindo com ele por conta de um orçamento de um amigo dele, de um cliente que era amigo dele. E aí aquilo me incomodou com algumas atitudes do orçamento. Eu falei, não, isso aqui tá errado, a gente tem que fazer assim, a gente tem que fazer assado e tal. E aí ele, não, você tá errada. Não é assim, toda vez que é um amigo, você quer fazer diferente, tal. Porque eu sou muito ímpar com essas coisas, né? Eu posso ir no teu negócio, eu posso ir no teu negócio. A primeira coisa que eu vou falar, independente do que seja, achei o máximo, queria muito fazer isso. Quanto custa? Quanto eu pago? Como eu pago? Essas são as minhas 3 primeiras perguntas quando eu vou comprar alguma coisa de alguém ou vou na casa de alguém, né, que está me prestando o serviço. E não era algo comum. Meu marido muito amigão, e nanana. Ah, não, depois a gente vê, depois a gente vê. E eu pago os boletos como? Alguém me fala como é que faz isso? E você que tá nesse lugar aí, recebendo os boletos, sabe do que eu tô falando. Eu falei, como que eu vou pagar esse boleto, né? Como que eu pago essas contas, tudo isso? Se vier mais 3 amigos teus aqui, nós estamos quebrados, assim. Tô dentro da água, né? Até o talo. E ele falou uma frase que me deu na alma, que foi assim, né? Pausa dramática, gente, porque essa doeu muito mesmo. Foi assim: eu não tenho culpa que você não tenha amigos. Ai, essa é forte. Não, essa foi assim, ó. Aí Mas eu eu não perdi posso... a voz. Tá, eu vou ter que comentar. Pode. Aqui, eu não posso acreditar que ela não tinha amigas, mas vamos lá. Enfim. Mas aí você vai entender. Eu sempre fui muito brincalhona, muito solista, muito... Enfim, sempre me relacionei muito bem com as pessoas. Mas depois que eu casei, eu mirei uma flecha tão grande no que meu profissional precisava dar certo, no que eu queria que as coisas dessem certo e tal. E eu realmente me afastei do meu nicho de amizades. Muitos amigos que meu marido tinha ali, para mim, não eram de verdade. E isso o tempo foi mostrando aos poucos. Então, assim, aquilo foi afastando. Eu não me via parte daquele tipo de amizade. Eu sou muito prática quando eu não quero. Para mim, tá tudo certo. Aí eu parei, e foi isso que doeu. Faltou ar, eu parei, olhei assim e falei, eu vou ligar para um amigo agora. Eu não tinha para que ligar. Não tinha mesmo. Não. E eu vou segurar para não chorar, porque senão eu vou chorar. E aquilo doeu, assim, de um jeito. Eu falei, cara, a pessoa que eu conto as coisas é minha irmã. Olha que loucura. Eu não podia ligar para reclamar do meu marido, das coisas que ela estava passando, para minha mãe. Coitada. Ela ia falar, sai desse casamento. Sai desse casamento. Ela ia te proteger, ia falar, não, sai com fora. toda a razão e tal. E meu pai a mesma coisa. Então eu falei assim, gente, eu não tenho amigo. Olha que coisa louca. E eu falei, não, isso está muito errado. Eu não sou essa Camila. E aí eu parei, eu falo que em muitos momentos eu faço isso na minha vida, né? Eu paro e eu uso aquela balança do direito para pesar muitas coisas e entender se aquilo é um momento eu continuo ou se aquilo é um momento que eu falo não. Se a balança, se ela igualar, ok, vamos alinhar. Se ela estiver muito pesada pro negativo, se ela pesa mais pro negativo, eu falo, não, então vou mudar essa rota. Tô saindo dessa. E aí tinham muitas coisas incríveis no nosso relacionamento. E eu falei, não, cara, a gente não tá conseguindo ajustar isso. Falei, vou respirar. E aí dei uma respirada. Tal. Eu amo dirigir, então eu sou a pessoa que quando eu tô estressada, eu pego uma estrada, assim, renova a minha alma e vou tomar um café na longe, 2 horas de viagem, pra mim tá tudo certo. E aí respirei, pensei em tudo isso e tal. Eu falei, não, cara, aonde foi que eu me perdi?
Tá. Aonde foi que a Camila deixou de ser a Camila? Alegre, feliz, viva, cheia de energia e tal, não sei o quê. E aí tem aquelas coisas de Deus, aquelas providências divinas que acontecem. Eu recebi um convite, quase que simultâneo, de um cliente que fazia off-road. Ele praticava off-road, ele tinha passeios, ele levava os grupos para fazer isso. Falei, cara, eu vou fazer isso. E pra quem sabe, eu sou apaixonada, amo, curto muito hoje. Mas eu era aquela pessoa que falava, Deus o livre! Eu ir pra lama, passar o dia todinho lá, sem sinal de celular, nunca. Isso não existe, não tem cabimento. E eu aceito esse convite para fazer essa viagem, que eram 3 dias, que era pra Ilhabela. A gente tinha um troller na época. E eu vou fazer essa viagem, eu, ele e meu filho mais velho. Eu, ele e meu filho mais velho. E a gente vai nesse momento, uma conexão só família, uma conexão só a gente, o casal que a gente era, porque às vezes o automático vai engolindo tudo. Sim, e a gente precisa enxergar isso. É. Porque senão, assim, família se destrói, casamento se destrói, né? E tem tanta coisa envolvida ali. E eu falei, não, cara, é isso que eu quero fazer isso. Eu preciso achar um hobby pra mim de novo. Eu preciso me conectar com as pessoas, com a minha essência. E com você mesma. Que é a minha natureza, sabe? Que é achar aquele fiozinho e falar, não, tô aqui, sou eu, né? Sou eu mesma. E aí, aí eu comecei, fiz aquilo, mas como, né, Sagitário e comerciante e tal, rapidamente eu entendi que era um mercado muito órfão e deficiente. Falei, eu consigo colocar isso na oficina também, eu dou uma incluída aqui e tal. E acabei agregando a customização do off-road, que se tornou uma paixão dentro do negócio pra gente. E aí eu comecei. Mas o gatilho para eu enxergar que estava errado foi isso. A gente fez essa viagem, quase que na sequência. Eu sentei com ele uma conversa muito franca, né? E aí eu sento com ele, a gente sai, só nós dois, a gente senta numa mesa e falo para ele, olha, a gente vai alinhar a nossa vida agora. A gente não tinha feito isso até aquele momento, sabe? E aí eu sentei olhando no olho dele e falei para ele, eu te amo. Eu amo a história que a gente construiu. Eu amo o filho que a gente tem. Eu amo tanta coisa que a gente faz junto. Mas isso e isso e isso que está acontecendo dentro da empresa e as coisas que a gente está fazendo. Essa frase que você falou me deu na alma. Não, mas eu não falei isso. Eu falei, falou. E tá tudo... Vamos entender o que me magoou. Eu quero que você fale. E aí ele também falou as coisas que incomodavam ele, do meu poder de decisão final em muitas coisas, e como eu batia de frente com ele em outras coisas. E aí a gente foi lavando a nossa roupa suja ali, profissional, né? E não venham com essa hipocrisia de separe o profissional do pessoal. Não, seu marido e sua mulher. Se vocês trabalham juntos, não tem como. Condições, né? Tenham respeito com isso, se respeitem, né? E aí eu lembro que a gente lavou essa roupa toda, e eu lembro que a gente termina se abraçando e chorando e falou, cara, mas a gente tem tantas coisas incríveis, como que isso está destruindo, né? De magoar nesse ponto. Eu falei, então como a gente vai fazer daqui para frente? Né? Como a gente vai seguir no nosso negócio? Então, vamos lá? E aí, algo que eu devia ter feito lá no começo, né? Quem toca o quê? Quem tem o poder de decisão aonde? Como vai fazer isso? A gente organizou a nossa estrutura de trabalho e como a gente ia seguir dali para frente. E a gente foi alinhando. E eu falo assim de todo o meu coração. E para muitas pessoas que às vezes estão nesse lugar que eu estava, é possível. Pode ser incrível. Mas você precisa entender, não tem um parceiro melhor na minha vida para trabalhar do que meu marido. É uma pessoa que sonha, que vibra, que luta. Ele é aquele que se você mandar uma postagem do Instagram, de alguma coisa... Não, é minha preta, tá aqui, curte, não. Sabe? Vibra em todos os sentidos. Que delícia! Que bom, que felicidade. Você sabe que você está reportando uma coisa que deve ser tão absolutamente comum para a mulherada? De repente, olha, eu tive... Não, é que ela está falando, a gente vai pensando em todas as nossas pessoas. histórias, né? Eu não sei se homem é assim, sério. Talvez a gente tenha que conversar com algum, né, Thalita? Para entender. Mas eu percebo isso muito em mulher, que ela olha no entorno, diz como é que eu vim parar aqui? Como é que eu vim parar aqui? Não é nem o que eu tô fazendo aqui, porque essa resposta a gente até tem. Mas que trilha foi essa que eu fiz que me trouxe? Onde eu me perdi de Onde mim mesma. Me perdi? Né? Acho que são várias perguntas que você vai fazendo. A correria me engoliu. Essa, né? Porque a correria, o dia a dia te engole. E às vezes você
vai no automático e não pensa no que você está fazendo, né? Não... Às vezes a gente fica tão focado em ter resultados, em fazer o negócio dar certo e tal. E aí você fica naquela, né, obstinação, naquela fissura de tudo aquilo acontecer. E você entra nesse automático maluco, não enxerga. Sim. E aí você se perde. E eu tenho uma liberdade muito grande com os meninos, né? Porque assim, no geral a gente fala muito. Ai, como foi pra galera te aceitar e tal, não sei o que era. Eu sofri, tive que aprender a lidar com isso. Eu virei muito sarrista, muito piadista, né? Eu tirava barato de tudo, porque era o meu jeito. E isso é uma coisa de dar um troquinho. Isso é uma coisa que vem das minhas aulas de história do ginásio e do colégio, que o bobo da corte era a pessoa que mais falava verdades. É verdade. Eu falava, mas que se eu vou fazer amizade com esse bobo da corte aqui. E aí eu fui criando esse ecossistema pra sobreviver, até conseguir ser respeitado. Falei, não, a Camila é A gente incrível. se coloca nos papéis, né? Ou se coloca... Quantas vezes eu ouvi, não, a Thalita é igual um homem. Nossa, eu A vi gente isso muito. A gente se coloca. E muito. não quero ser. Não precisa. Mas se na época eu preocupar. achava o máximo ser hoje. Eu também já achei. Por que a gente achava isso? Meu Deus do céu. Mas E aí, assim, é o tempo de cada uma também, viu? quando eu entendo hoje, né, com os meninos, a gente faz muito treinamento, então tá sempre ali com uma galera diferente e tal. E eu tenho muito carinho pelos meninos de oficina. Então eu tenho muitos amigos de oficina, tenho muitos amigos mecânicos, assim, amigaços, assim, que eu amo de todo o meu coração. E eu tava num evento voltado para mulheres. Enfim, a gente tava conversando e tal. E de repente chegou o marido que ia buscar ela, que era um amigo meu de Minas. Você sabe que é você. Vamos falar seu nome, você sabe que é você que eu tô falando. E ele chegou brincando comigo e tal. Chegaram mais 2 ou 3 maridos. E a gente conversando, de repente ele falou assim: Cami, seguinte, eu já decidi tudo. Uau. Porque ele tava numa outra coisa. Eu falei, nossa, macho alfa, conta pra mim o que você decidiu. Aí ele já, Cami. Eu vou organizar umas coisas lá da oficina, né? Ela não vai mais trabalhar. Ela agora vai ficar em casa com as crianças e tal, não sei o que, nananá. E tá tudo resolvido porque eu, não sei o que, sou provedora, nananá. Aí a galera que me conhece sabe. Eu mudo até a postura pra falar. Né? Eu cresço assim uns 5 metros de altura. Aí eu olhei pra ele e falei, que lindo, amigo. Deixa eu te fazer uma pergunta, por curiosidade. Você perguntou o que ela quer? Aí ele, como assim, cara? Eu falei, é muito bonito você chegar aqui e dizer pra mim, você veio de onde? De uma lavagem cerebral? Você veio da onde? Você tem um papel, sim, a mulher tem outro. Mas deixa eu te contar uma coisa. A gente pode fazer o que a gente bem entender. Então, se ela quiser tocar a oficina, se ela quiser construir outra oficina, se ela quiser montar uma loja do que ela quiser, ela tem tantas coisas incríveis pra viver. Você tá rotulando por uma outra pessoa que faz desse jeito. E que eu admiro muitas coisas nessa pessoa. E talvez o combinado deles de casal seja esse, tá tudo bem pros dois. Se meu marido, em sã consciência, falar um negócio desse, ele sabe que isso não vai funcionar, que ele vai me matar. Primeiro que eu não vou aceitar, porque ele sabe a mulher que ele tem. Não é falso. Mas... não funciona. Eu falei, onde está com a cabeça de falar um negócio desse? Aí eu falei, sabe o que eu acho bonito? Você falando tudo isso aí, não, que eu, provedor, não sei o quê. Eu falei, abre pra mim o DRE da oficina. Ele já sabia que era DRE, graças a Deus. Mas aí ele falou pra mim assim, falei, me mostra os boletos pagos. Na última semana só. Mostra pra mim que não tem nenhum atrasado. Você tem um fluxo de caixa legal. Falei, amigo, você tá prometendo um negócio que você não tá conseguindo nem resolver o teu dia. Então, para de loucura. Para de querer inventar um negócio que não funciona, porque cada casal tem seu combinado na vida. Sua dinâmica, né? Tem sua dinâmica. Pra eu estar aqui hoje, essa hora, tal, não sei o que, eu tenho um parceiro incrível que tá lá, saiu da oficina e tá com as crianças lá, acompanhando uma lição de casa, fazendo uma coisa. E isso em outros tempos. E tem muita gente que vai dizer, ai, que absurda. Como que ela saiu e o marido tá lá? Com quem seus filhos ficaram? Com a melhor pessoa do mundo, que é o pai, que ama demais e que faz qualquer negócio por eles. Onde é que tá o erro? Você sabe que você tá falando um negócio que é muito sério. Hoje mesmo, eu vi um post e o post dizia que a mulher que vibra masculino, ela destrói o homem que tá com ela, né? Então, a gente... E dá um medo, né? De escutar alguns coaches, alguns... Sim.
um povo que fala uma bobajada? Porque isso é o tipo da frase que pode até fazer sentido em algumas circunstâncias, mas você tem tanta coisa para analisar, que é isso que você está falando. Ficou de na onde moda, cada um né? veio? Energia masculina. Qual é o repertório de cada um? Qual é a Exatamente. condição financeira de cada um? Quem tem mais oportunidade dentro desse casal? É ela? Então, ela Qual que é o vai à luta. combinado Qual é o desse combinado? Qual é o casal? combinado do casal? E ela vai à luta enquanto ele se prepara. Sabe, Eduardo e Mônica? É isso. Né? Então, a Mônica estava trabalhando e o Eduardo estava se preparando. Então, é meio isso. Então, você tem que olhar aquela particularidade. Você não pode, tem coisa que você não pode generalizar. Não. E relações, quando você generaliza, você acontece Se com o seu perde, amigo né? fez. É. Né? Ele vê um exemplo E aí- lindo de alguém que teve sucesso e diz, eu vou fazer aqui. Não é assim. E aí ele toma um balde de água fria comigo, né? Faço ideia. Porque eu falo, assim, eu sou muito papo reto, as pessoas que convivem comigo sabem como eu sou. Eu não sou de meias palavras, então eu sou aquela pessoa que eu... Vida real. E aí eu dei essa paulada nele, na verdade, em 2. E aí no dia seguinte eu recebo a ligação, porque eram 2 pessoas de estados diferentes. Cami, você pode falar 5 minutos? Eu nem tinha o telefone da esposa dele, na verdade, nesse dia. Aí eu atendi assim, oi, tudo bem? Ah, é fulano, a esposa. Eu falei, oi, tudo bem? Como você tá? Tal, não sei. Só queria dizer que eu te amo. Eu falei, vai, nossa senhora. Eu falei, mulher, sou casada. Para com isso. E ela falou assim, cara, ele veio remoendo os 700, 600 quilômetros de viagem, aquilo que você falou. Foi bastante. Então, assim, ele veio pensando nessa... E ele me pediu desculpa, e ele conversou comigo. E ele, sabe assim, baixou a bola e a gente sentou. E a gente tá alinhando algumas coisas. Então, assim, você pode achar que o que você fala é pouco, é pequeno. Não, mas faz uma diferença gigante para quem precisa ouvir. E ele precisava ouvir. Então, tua experiência virou referência. Aí eu falei, cara, que Que demais autoridade, isso. né? Autoridade. Que demais isso. E aí é muito gostoso, porque assim, os meninos, quando vão ver alguma coisa que eu vou falar, eles já sabem que vão levar paulada. E tá tudo certo. Eles já sabem, né? Eles não têm... Eu não tenho delongas com eles, né? Eu falo, senta aqui, lindo. Senta aqui que a tia Camila vai falar. Príncipe da minha vida, senta aí que eu preciso te contar uma coisa. Mas é o meu jeito de ter eles perto, né? E assim, é um ser humano que se eu quebrar um pau com ele hoje, por qualquer que seja o motivo, amanhã eu ligo, eu tô precisando disso, 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 disso. Puxa tal ficha técnica. Tá bom, Cami, tô te mandando agora. Assim, E tem que É Sem porque você problema consegue nenhum. resolver ali, né? Consigo. Às vezes você prolonga uma situação e isso vai corroendo. Mas se você consegue ter essa liberdade, respeito, né? E isso é pra tudo, É tá? pra Porque tudo. assim, o que falta pras pessoas é comunicação. É uma coisa que eu fico sempre na minha cabeça. O óbvio precisa ser dito. Ai, não, eu tô vendo o jeito que ela tá mexendo a mão. Não, ela já entendeu. Tá? Não. Deixa eu te contar uma Não, coisa. principalmente com o marido. Gente. Eu, muitos anos da minha vida, e Paulinho que sabe, eu falava meia coisa, que na minha cabeça significava a coisa inteira, e eu queria que ele executasse do jeito que eu imaginei. E aí ele vai lá, entende do jeito dele, executa da melhor forma possível, e não é como eu pensei. Óbvio, porque eu não expliquei. Exatamente como você queria. E altas tretas e tal. E eu falei, gente, mas quanto do erro está na minha comunicação? Ó, eu vou te dar um exemplo bobo. Eu tava, enfim, numa situação, encontrei uma amiga e ela tava assim, super chateada. Eu falei, que foi? Tá tudo bem? Não tá. Eu falei, então senta aqui, vamos conversar, né? Independente da loucura, assim, se eu escuto um não... Porque eu não pergunto se tá tudo bem por educação. Tem algumas coisas que são inegociáveis. No geral, eu pergunto quando eu vejo que tem alguma coisa errada, né? No resto, eu só dou um oi. E aí, eu sentei com ela e falei, me conta. Ai, cara, meu segundo casamento e tal. E tá acontecendo as mesmas coisas, e não sei o quê, nananã. E era uma questão financeira, né? De uma acomodação do lado do marido e tal, não sei o quê. Aí eu esperei ela terminar de falar. Falei, quando você sentou com ele e jogou na mesa isso? De, olha, sem briga, sem discussão, sem criar uma situação. Deixa eu te contar uma coisa. A gente resolveu se unir, a gente vai caminhar junto, mas a nossa realidade financeira é essa. Eu conto com você para isso. Eu espero que a gente cresça aqui. Quando você falou isso? Não. Cá, não falei. Ele sabe. Não sabe. Eu falei, não sabe. Senta aqui que eu vou te Essa contar. coisa do ele sabe é muito perigosa, né? muito perigosa. Muito perigosa. Aquilo que não é dito, não, se já não é percebido, não é sabido. Então, é complicado. Como é que você vai deixar de dizer alguma coisa para alguém que nem percebeu? Que nem percebeu. Ela E aí falei precisa pra ela, saber. senta. Tem essa conversa, eu acho que conversas honestas e transparentes, Sim, assim, são cara, importantes. muito na vida pra tudo. Então, assim,
Senta, conta o que você tá sentindo. Conta a tua expectativa. E calmas, né? Porque E assim, na calmas. briga... Não resolve. Paulinho, se eu tô brigando com ele arregala 2 olhos. Eu sei que se ele arregalou os 2 olhos, nada do que eu tô falando ele tá processando mais. Modo medo, né? E não funciona. Não funciona. Não funciona. Então, assim, a conversa, ela tem que ser na hora certa. Sim. Né? E é muito De importante. coração aberto. De coração aberto. Respeitosa. Mas, gente, esse tipo da coisa que a gente não sai fazendo, a gente não começa. Quando Exercitar, né? No caso do casamento, você não começa fazendo isso. É. Ou você é muito evoluído espiritualmente, você tem um repertório extraordinário, você recebeu uma educação que não. Mas é difícil começar um casamento com essa coisa. E o legal, na minha opinião, é você ir aprendendo isso. E juntos, né? E por isso a gente vê, né? Mas eu vou te contar uma coisa. Eu concordo com você até a página B, assim, né? Um casal jovem, um casal ali... às vezes um primeiro namorado, casou recente, tudo bem. Mas uma galera que já tem 2, 3 casamentos, tem uma bagagem... me ajuda, me ajuda, por favor. Você errou no primeiro, tenta não errar no segundo. Não, por favor. Né? Mas é isso que eu Porque falo, é no sempre fim- mais sobre a gente até. Exatamente. O seu comprometimento, você fala assim, poxa, deixa eu ter a certeza de que eu tô fazendo o meu máximo. Porque sempre dá E certo, é uma no coisa final, impressionante. se a gente parar pra analisar, tá acontecendo as mesmas coisas. É que a pessoa tá pensando, mas ela não tá se ouvindo. Sim. Quando ela se ouve, ela fala, então aconteceu no primeiro, tá acontecendo no segundo. Ela já começa ali, só por falar em voz alta, Sim. refletir do que tá acontecendo. Então, sim, são 2 seres humanos criados por 2 pessoas diferentes, que moravam em países diferentes, e tá dando a mesma coisa. Então, nós temos um elo em comum. Quem é o elo em comum? Exato. Me ajuda, sabe? Claro. Então, assim, de trazer essa clareza. E aí eu lembro que depois ela me ligou, a gente conversou, ela falou assim, nossa, Cami, como você tinha razão. Eu falei, não dá valor. De vez em quando eu falo umas coisinhas legais, São muitas aí coisas, ajuda. né, que hoje em dia, assim, até são moda, se eu ouvir falar, mas é verdade, né? Quando você reconhece seus erros, as suas vulnerabilidades, você começa a melhorar e a relação com o outro, ela vem automaticamente. É uma coisa maluca. É uma coisa mais real. Não é o mundo que mudou, os problemas são os mesmos, as pessoas são do mesmo jeito. É aqui dentro que muda. E aí, sempre como de você vê dentro. tudo, que as coisas vão evoluindo. E eu acho que isso é legal. principalmente para mulheres que são mais impositivas, né? Que tem um estilo, que tem... E que eu acho que nem passa tanto pela educação, passa pela natureza, né? Sim. Pela sua própria natureza. Posicionamento, como né? você Gente, ela é muito posicionou, chique, né? né? A gente é mandona É. mesmo. Eu adorei esse positivo. Eu sou mandona. Bom, eu também sou. Eu também sou. Ô, Camila, eu tenho uma notícia para te dar, que eu acho que você vai ter que voltar, porque a Também gente, na sua acho. história, a gente nem chegou Meu Deus. na metade. Vai A ter gente que nem voltar. chegou na metade da sua história. Então, a gente... Eu também tenho um gancho. Qual? Lá e vem, lá e vem. Porque eu adorei. Adoro os ganchos da Você Thalita. falou que com você é papo. Reto. Eu acho que a gente vai ter que ter dentro do AmaCast Um papo reto? um papo reto, que ela que vai. Um papo reto com a Camila. O que você acha? Nossa. Topa? A vida como ela é. Aham. Sem máscara, sem... reto. Olha, eu já fiz aqui ó, o link. Então, vamos Papo ter Reto com Camila Bezerra. Fechado? Fechado. Fechou. Então, A gente continua. você vai ter que voltar, sério. Porque a gente não contou, você não contou nem a metade. E aí você contou uma camada, que é essa camada do relacionamento, da história. Você tem tanta coisa para contar pra gente. Você Então tem uma vamos ver história se então vamos lá, vamos ver se a galera vai curtir esse pedacinho. Vai. Se eles Eu tenho curtirem, certeza, se eles Camila, comentarem, se eles boa. mandar, a gente voltar marca. aqui falar de resiliência, porque tem uma história que está ligada com resiliência, que precisa ser compartilhada, né? Que é o construir, voltar ao zero e vamos em frente. Aí depois você conta, porque eu só quero criar curiosidade aqui, Exato. né? A gente só quer provocar curiosidade. Tem essa história linda de chegar na Globo. Opa, Globo, né? Tem que contar essa história, Sim. né? E aí, gente, se vocês não sabem, a Camila levou a Ama pra Globo, né? Domingo de manhã, no Alto Gente, Sol. eu apareci na Globo. Na Tomé, Thalitinha lá. Muito legal, muita gratidão, viu, Camila? Por isso, todas, né? Porque eu falo que essa mensagem, assim, ela vai muito além, né? Sim. É. De tudo. O que eu quero que as pessoas entendam e se enxerguem, né? Nos seus lugares, naquilo que elas sonham, naquilo que elas almejam. Porque é possível, né? Camila, a gente fez um podcast antes e a pessoa, foi a Sandra, ela falou, se você não ocupar o seu espaço,
alguém vai ocupar. Vai. É. Então, eu acho que fica aqui esse ponto, né? Vamos utilizar todo esse aprendizado, toda essa troca que a gente vai ter na associação para que a gente possa ocupar o nosso espaço. É isso. É sobre né? isso. Tem uma frase não, é um movimento até, uma sobe e puxa a outra. É isso. Né? Eu acho que é isso aí que a gente tem que fazer. E você tem que voltar. Vai voltar, né, Vou Camila? voltar. Então, Vocês viram essa intimada? Alguém pegou esse olhar? Você vai voltar. vai voltar, né? Porque nós somos o quê, Camila? Mandonas. Imagina, 3 mandonas da mesma vez. Quem sou eu? 2 Você vai voltar. E é isso. Então, a Camila também é uma fundadora da AMA, para quem não sabe. Está com a gente desde lá de trás, né? Desde a gente apresentar a AMA lá Só conceito. na Automec. A gente só tinha o conceito, a gente estava... Tudo bem que esse conceito estava maduro Sim. já, mas assim, quando a gente trouxe, aí então a Ela Camila já disse, comprou. eu tô super dentro. Com muito carinho. E deixa eu te contar uma novidade. O movimento que a gente fez durante o Automec garantiu para a gente, em 2027, um espaço de um dia inteiro. Uau! Que demais! E a gente, o Elas no Automec, aí dessa vez vai ser Baiama, um dia inteiro. Esse é o primeiro evento oficial da AMA. Gente, pra quem não viu, né? Aquela galera pedindo espaço, sentando no chão. Sentando no chão, No meio do Camila. corredor, né? Foi algo, assim, muito... Mágico. Não, foi. Eu confesso, assim, emocionante. Não, foi na hora recorde, do painel, né? Você sabe? às vezes, Foi eu recorde. olhava, eu falava, gente, Porque eu nós tinha ido em outras e tal. conseguimos, E né? quando eu olhei, assim, a nossa daquele jeito e tal, eu falei assim, não acredito. E você sabe como foi, né? Foi uma puxando a outra. Foi uma puxando Foi a outra. uma puxando a outra. É isso. Exatamente. É um assunto que a gente precisa falar, é um assunto que a gente precisa trazer. As pessoas precisam entender o momento que elas estão e que dá para passar de fase e que a gente caminha junto e que ninguém precisa sofrer tudo que eu sofri, tudo que você Sim. sofreu, que a Thalis Não. sofreu. Dá para cortar muito caminho. E é por isso que a gente tá aqui. junta, É, né? É por isso. Mas a gente volta, porque tem muito assunto, né, Thalita? Muito. Ó, eu vou Então voltar, tá. mas eu vou terminar do jeito que ela começou, que eu achei muito Então lindo, vai. que é a gente de mão dada. E vai ter o Papo Reto com Camila Bezerra. Aguardem. Você sabe, né? Você tem que seguir a gente nas redes sociais, você tem que dar uma olhadinha no nosso canal do YouTube. O nosso site é o amaoficial.com.br. Tão fácil, entra lá, curte, comenta. E lá no YouTube, tem aquela, sabe? Ativa o sininho. Maravilhosa. Beijo, até a próxima. Tchau, até a próxima. pessoal.